Pessoal, vamos falar um pouquinho também do combate ao tráfico de drogas. Após a descriminalização do porte da maconha pelo Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça deve realizar um mutirão para revisar as prisões decretadas em casos envolvendo até 40 gramas da droga. A ação deve acontecer durante todo o mês de novembro. Serão revisados processos de condenados que estão em regime fechado ou semiaberto. Lembrando que em junho o STF decidiu fixar que 40 gramas ou 6 plantas fêmeas da quantidade de maconha caracteriza porte para uso pessoal e diferencia usuários e traficantes. Henrique Kriegner, me segura que eu acho que eu estou enlouquecendo. Não é possível. 40 gramas de maconha dá para fazer 120 pacaus de maconha. Mas como é que o sujeito que foi preso, já uma decisão com condenação transitada em julgado, onde não tem revisão criminal, vai se rever quem foi condenado portando até 120 cigarros de maconha, que é para uso próprio? Se o sujeito fumar 120 cigarros de maconha, ele morre. Meu querido Henrique Kriegner, não temos outras prioridades no país? Temos outras prioridades e é lamentável a gente ver essa postura e, na verdade, para onde a carruagem está indo. É triste demais, Capês, mas a gente tem que contextualizar isso aqui também. Nós somos um país em que você pode ser preso por corrupção, condenado por corrupção, devolver o dinheiro roubado e ainda assim ser descondenado, ter todas as acusações feitas contra você completamente anuladas. Aconteceu agora com o ex-diretor da OAS, o Léo Pinheiro, numa canetada só do ministro Dias Toffoli. A gente vive no país em que você pode ser condenado, ter seus direitos políticos cassados e, de repente, tudo isso, num acordo entre amigos ali, isso ser devolvido a você. Então, é triste, é lamentável, mas é mais um episódio no país da impunidade. Mais um episódio no país em que o criminoso tem vantagens, o criminoso tem acessos e a pessoa trabalhadora de bem continua cada vez mais preso dentro de casa com medo de sair. Esse é o Brasil que a gente vive e parece que a prioridade do governo e do judiciário não é de resolver isso. Meu querido Bruno Pinheiro, a lei de drogas tem seus critérios para diferenciar o traficante do usuário. Quando vem uma normatização geral assim, me preocupa, porque a lei manda analisar no caso concreto. Criar uma presunção de que isso aí é para uso próprio é meio complicado, não? Isso abre uma janela, porque hoje libera para quem é usuário, amanhã libera para quem estava com arma de fogo, para quem cometeu um crime de homicídio. Isso vai abrindo janelas. E a gente vê que hoje, então, não se faz mais necessário os agentes das forças de segurança, porque eles acabam usando a força ali, entrando em locais que tem um conflito com armas que, na grande maioria, é muito inferior à que os criminosos estão utilizando. E aí o que a gente vê? Quando uma operação policial encontra uma plantação como essa que aparece na imagem, em áudio e vídeo, ele é conduzido, uma semana depois a justiça manda soltar. Não precisa mais levar para a delegacia então, porque se você vai levar e vai ser solto, aparentemente estão querendo gerar espaço dentro da penitenciária, não querem fazer mais construção, não querem construir mais espaço para os criminosos, e aí vai ter esse libera geral. É lamentável ver essa quantidade de entorpecentes, 40 gramas, e aí acabam sendo liberados. Aparentemente, não vai ficar só na maconha, a gente vai ter outros episódios e daqui a pouco vai estar todo mundo solto, os criminosos, e quem vai ficar preso é o senhor e a senhora cidadão de bem. Bom, eu sei que o Guilherme Mendes tem uma posição divergente e por isso que essa mesa é legal, porque cada um tem a sua posição. O Diogo da Luz, a questão que me intriga realmente, independente, nós debatemos aqui temas, não pessoas. Estamos debatendo o entendimento, não estamos discutindo aqui. Eu ouvi muitos membros do Ministério Público, estadual, federal, contrários a esta medida. Porque eu imagino o seguinte, o sujeito está parado na porta de uma escola. Não digo nem que ele está com 40 gramas, está com 10. Está com 10 gramas e vamos dar assim, eu polemizei com um grande criminalista, que ele dizia que 40 gramas dá para fazer 40 cigarros e não 120. É com a erva pura, a erva é misturada, por isso sai 120 cigarros. Mas que sejam 40 cigarros. Então ele está com 10 gramas, ele está com 10 cigarros.
está parado na porta de uma escola. A polícia chega, ele tem antecedentes de tráfico. A lei permite que a polícia possa interpretar isso como tráfico. Mas criou-se uma presunção de que até 10 gramas de maconha configura porte para uso próprio. O policial pode ficar inibido e não efetuar a prisão. Por isso que eu acho que é uma decisão que precisa ser repensada. Eu escrevi um artigo sobre isso. Eu queria ouvir você, Diogo da Luz. Eu penso, como você disse, eu sou um liberal de verdade e não pela metade. E eu acho que dessa vez o Guilherme até vai concordar, pelo menos em parte, comigo. Porque não é simplesmente a pessoa estar com 10 ou 20 gramas de maconha que ela pode andar à vontade por aí. Não é assim. Caracterização de traficante tem uma série de outras demonstrações. Basta ter anotações no seu celular de trocas de mensagens propondo a venda apenas, que já está mostrando que é um traficante e não um consumidor. Acontece que essa lei pode ter tido alguns exageros, mas ela tem um outro lado muito importante, porque até ontem, quem tivesse 1 ou 2 pés de maconha na sua casa, pés de cannabis, melhor dizendo, pés de cannabis sativa na sua casa, poderia ser preso, e tem pessoas, não são poucas, que foram presas por isso. Até aqui, ela não fez nada com a planta. Ela podia, sei lá por quê, de repente gostar da planta. Ou poderia estar pensando em consumir, mas não tinha feito. E se o consumisse dentro da sua casa, sem incomodar ninguém, eu preferia que ela continuasse na sua casa do que fosse entregue numa penitenciária a serviço do PCC e outras organizações criminosas que, sim, recrutam todo mundo que numa cadeia entra, que tem que passar a ser contribuinte. E quase sempre sai pior ainda de lá. E eu pergunto a você que nos ouve, será que você não tem um primo, um tio, um sobrinho, um amigo próximo que fuma maconha de vez em quando? Será que essa pessoa tem que ser jogada numa cadeia? Eu acho que cabe essa reflexão aqui, sem dúvida alguma. Guilherme Mendes, 40 gramas de maconha no bolso é usuário? Primeiro eu tenho que fazer a menção honrosa, fiquei emocionado com a fala do Diogo, porque ele é um liberal de verdade e por isso eu sou seu fã número 1. Segundo ponto. Então seja um liberal de uma vez e deixe a esquerda de lado. O segundo ponto, o que o CNJ está propondo nada mais é do que a aplicação da lei. Aplicação do princípio da retroatividade penal mais benéfica. Ou seja, quando a lei passa a considerar uma prática que antes era crime não mais criminosa, aquele que por acaso tenha sido condenado em razão do cometimento desse crime, desse ilícito, inclusive com trânsito em julgado, pode sim ver a sua condenação ser revista, que é o que está acontecendo. É muito bom, é uma medida de grande valia que essas pessoas que porventura estivessem presas com os critérios antigos do que era portar droga, do que era ser traficante de drogas, sejam sim liberadas, porque a prisão é lugar para prisioneiro de alta periculosidade. Como o Diogo bem colocou, aquele que por acaso estava preso porque consumiu maconha ou porque plantava ou tinha na sua casa 1 ou 2 pés de maconha para uso próprio, para uso medicinal ou para qualquer coisa que o valha, jamais poderia estar numa prisão. E como ele bem colocou, muitas pessoas estão nessa condição. O CNJ está de parabéns e vamos livrar lugar na cadeia para colocar quem lá deveria estar. Lembrando, temos mais de 800 mil mandados de prisão pendentes de cumprimento. 329.120. 329.120. Não, e os que estão naquela fase de que não foi para a rua ainda, que já tem condenação, acho que são 800 e pouco. Né? 329.120 ordens judiciais de prisão, dados de hoje. Mandados. Ordens judiciais de prisão, mandados de prisão que estão parados nas delegacias sem serem cumpridos. No estado de São Paulo, 61.800 e alguma coisa. Mas aí agora eu faço... Vamos tirar os usuários de maconha da prisão e vamos prender esses 320 mil que o Diogo falou. Tem gente com maconha no bolso, tem gente com Bíblia na mão, tem muita gente aí na prisão que poderia não estar, evidentemente, não é? A questão é polêmica, mas eu queria pedir... nós temos a lei de drogas, cada um deu sua opinião aqui, acho que todos falaram, que o Diogo da Luz é a favor da resolução do CNJ, do Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, o entendimento do STF e da revisão feita pelo CNJ, o nosso querido Guilherme Mendes também, o Bruno Pierre e Henrique Kriegner são contrários, aqui o âncora do programa não tem propriamente opinião, porque ele é imparcial, então eu queria ouvir novamente Diogo da Luz.
rapidamente, não é que eu sou a favor da decisão do CNJ, nem exatamente a do STF. O que me incomoda nessa decisão, principalmente, Capês, é que, mais uma vez, é daquelas decisões nacionais. Os nossos estados e nossos diversos municípios estão em estágios diferentes. E eles querem que todo o país cumpra em 30 dias essas medidas. Aí sim vão acontecer inúmeras injustiças. Seria muito mais sensato que mandasse uma recomendação aos estados, aos tribunais estaduais e às secretarias de execução penal que cuidassem disso com a celeridade possível, mas com a certeza de não cometer injustiças e de não soltar bandidos de verdade. Continuo preocupado com os efeitos com relação aos traficantes que têm até 40 gramas de maconha circulando pelas ruas. Essa questão, a meu ver, não tinha que ser decidida abstratamente, mas no caso concreto. Mas o Bruno Pinheiro quer falar. Isso abre o espaço para quem é aviãozinho, né? Porque se ele pega uma quantidade de 40 ou de 20, ele começa a revender em pequenas quantidades e o fluxo acaba aumentando. Agora, se alguém que está de carro e consome uma lata de bebida alcoólica, chega numa esquina, tem essa blitz acontecendo, ele faz ali o exame rápido, é configurado que ele está, assim, sob efeito de álcool. Ele é retido e é conduzido para a delegacia. Um cidadão que utiliza ali 40 gramas ou que esteja sobre o efeito de maconha, se ele é abordado numa blitz ou numa rotina de carro, o que vai acontecer com ele? Nada, ele vai seguir livremente, porque não existe uma regulamentação em relação a isso. E isso também ele pode ultrapassar um sinal vermelho, causar um acidente, atropelar alguém. É também uma discussão sobre segurança pública e sobre a saúde também, o efeito que gera no usuário o uso do entorpecente. E sobre isso ninguém comentou. São 40 gramas, é um absurdo, que é muito mais do que uma lata de cerveja, de vinho ou de algo que seja alcoólico. Muito bem. Tá mandando um abraço aqui para nós, assistindo o nosso programa, o grande zagueiro central da seleção brasileira, Oscar Bernardi. Jogou a Copa de 82, jogou a Copa de 86. Muitos dizem o maior zagueiro central da história do Brasil. Durante muitos anos jogou na Ponte Preta e também no São Paulo. Um abraço para você, Oscar Bernardi, na nossa audiência. Vamos colocar então, já que todo mundo deu opinião, vamos perguntar qual é a opinião da lei. Tem aí o parágrafo 2º, aí o nosso telespectador tira suas conclusões. Para determinar se a droga se destina ao consumo pessoal, isso aí é a lei de drogas, hein? Artigo 28, parágrafo 2º. O juiz, ele tem que olhar qual a qualidade da droga. Cocaína, ácido lisérgico, ópio, maconha. Aí ele tem que olhar a quantidade da droga apreendida. Mas não é só isso. Ele tem que olhar o local em que houve a apreensão, as condições em que foi feita essa apreensão, se o sujeito tem antecedentes criminais ou não, se ele é reincidente em tráfico ou não, as circunstâncias sociais dele, a conduta, tudo isso tem que ser analisado. Agora eu pergunto, a polícia não vai poder mais analisar isso aqui então, porque já existe uma presunção de que até 40 gramas é porte para uso próprio. A decisão, com todo respeito, a gente respeita sempre, mas temos que discutir, ela está errada. Tem aí o artigo do Conjur no ponto, só para quem quiser ler também, tirar a sua conclusão, e aí nós giramos, vamos adiante no assunto. Já temos no ponto? Vamos aguardar um pouco. Ah, tá aí, ó. Quem quiser, no site Consultor Jurídico, tá aí uma caricatura minha, mas esconde ela que não ficou legal. 40 gramas de maconha. STF confunde despenalização com descriminalização. É um artigo que está no site do Consultor Jurídico, à disposição para que vocês possam formar a sua opinião. Por que eu falei isso? Porque a lei de drogas diz que não existe prisão para usuário. Está na lei. Não cabe prisão. Não cabe prisão em flagrante de usuário, não cabe condenação à prisão de usuário. Sabe qual é a pena que está na lei? Tomar uma bronca do juiz e ouvir uma palestra. É isso que está. A lei despenalizou. Agora o que o Supremo fez foi descriminalizar. Bom,